Aleluia, glória a Deus. Quantos podem dar um aplauso forte ao Senhor? Amém? Estamos sentadinhos, glória a Deus. Deus é bom. Quantos creem nisso? Quantos podem dizer comigo? Deus é bom e a sua bondade é para sempre. Amém? Equipa de louvor, muito obrigado. Deus realmente é bom. E hoje, irmãos, bem, antes de mais nada, eu hoje vim com esta camisa. Para os irmãos não ficarem muito estranhos, do pastor Geraldo no domingo passado. Dá para ver que nós temos bom gosto, não é? A mesma camisa, o mesmo tipo de camisa, não é? Então, pensando no Geraldo ontem, no domingo passado e em mim, dá para ver, temos aqui uns pastores que têm um bom gosto, não é? Camisa bonita, faz-me lembrar aquele tecido dos colchões de antigamente, não é? Mas assim com as riscas, não é? Portanto, temos bom gosto. Olha, hoje vou ministrar sobre o tema de Números, capítulo 6, a bênção sacerdotal, versículos 22 a 29. Os irmãos repararam que durante esta semana as nossas orações do grupo do WhatsApp foram focadas em que texto? Números, capítulo 6, versículos 22 e 29. Então cada domingo nós fomos fazendo oração numa parte desta oração, não é? Desta bênção sacerdotal. E hoje eu quero que nós vamos estudar um pouco sobre esta palavra e vamos meditar nela e vamos receber o ensinamento da palavra de Deus na nossa vida. E vamos começar por abrir as nossas Bíblias, lá em Números capítulo 6, versículos 22 a 27, e nós vamos ler o que está escrito na palavra. Tu podes abrir a tua Bíblia, podes acompanhar aqui no ecrã, mas podes também abrir a tua Bíblia em papel, podes abrir a aplicação da tua Bíblia no telemóvel ou no tablet, e podes assim acompanhar. Ok? Diz a palavra de Deus, Números capítulo 6, versículos 22 a 27, desculpa. E falou o Senhor a Moisés dizendo, fala a Arão e a seus filhos dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Posso ouvir um amém da igreja? Este é um texto extraordinário, que tem revelação de Deus para as nossas vidas, que quando nós queremos e aceitamos e começamos a andar desta revelação, vai mudar a maneira não apenas como nós vivemos, mas como nós encaramos a vida e a maneira como nós estamos vivendo também. Então, eu lembro-me que a minha atenção para esta bênção foi despertada há uns anos, que alguém me falou, e não me digam quem é essa pessoa, que uma cantora, não sei se tinha convertido ou não, portuguesa, que um dia reparou nesta bênção de Número capítulo 6 e começou a declarar esta bênção sobre a vida dos seus filhos, todos os dias. Então, não sei quem era essa cantora, já tentei procurar aqui no Google, não encontrei, mas alguém me falou, eu captei aquilo. E eu, a partir desse momento, fui lá à palavra, comecei a ler um texto que li tantas vezes e comecei a dizer esta bênção também sobre a minha vida, sobre a minha casa. Aliás, eu gosto que nós digamos esta bênção aqui na igreja. Não é, irmãos, quando nós dizemos, daqui a bocado vamos falar, ou eu peço aos irmãos que dirigem a oração para levar a congregação a dirigir esta bênção, não é para encher o programa do culto, é porque realmente há poder nas palavras de Deus quando elas saem da nossa boca. Amém? O poder da Bíblia não está em tu teres o livro contigo, ou a aplicação no teu telemóvel, ou tu teres esta Bíblia aberta na tua casa, como ainda sou do tempo em que nós tínhamos a Bíblia aberta no Salmo 91, não é? E tudo bem, não é? O poder não está, repara, o poder de Deus não está no livro em si, está nas palavras que estão aqui. Se for apenas o livro, vai ser como o templo em Jerusalém. Deus permitiu a destruição do templo em Jerusalém, sabem porquê? Porque o povo de Israel estava confiando na estrutura do templo e não na presença de Deus que deveria ser manifestada naquele templo. Então eu quero-te entender que quando nós olhamos para este livro e vemos as palavras de Deus e cremos no que está escrito, muita coisa começa a mudar da nossa vida. Eu comecei a declarar esta palavra, esta bênção de Deus. Gosto quando nós na igreja nós declaramos esta bênção de Deus sobre a vida uns dos outros, porque nós estamos, literalmente, como diz a palavra de Deus, nós estamos a colocar o nome de Deus sobre a vida das pessoas sobre quem nós pronunciamos estas palavras da Escritura. Tu crês nisto? Irmão, nós somos portadores da bênção de Deus.
Eu não posso, se eu passo por um lugar, eu quero abençoar este lugar. Se eu me encontro com pessoas, eu quero abençoar a vida dessas pessoas. Eu posso não as conhecer, mas eu posso, até no meu pensamento, até com a minha boca, eu posso declarar: Deus abençoa esta pessoa, abençoa esta família, abençoa esta criança, abençoa este jovem, abençoa este negócio. Porque Deus nos deu esta graça, e é sobre isto que eu quero falar nesta manhã, sobre a graça e a autoridade que nós temos em Cristo de abençoar. Durante a semana nós estivemos a orar esta oração, mas aplicando à nossa própria vida. Mas agora nós vamos falar desta oração e desta bênção, mas nós como portadores e sacerdotes de Deus, ungidos, chamados para abençoar as pessoas à nossa volta. Amém? E sabe, uma das coisas boas que acontece na vida espiritual é que quando nós começamos a abençoar, nós começamos a receber de volta a mesma bênção. Quando nós começamos a orar, nós começamos a receber graça e favor de Deus sobre as nossas vidas. Isto é o que acontece. Então eu creio que há poder nesta bênção de Deus. Eu gostaria que nós agora abençoássemos a pessoa que está ao nosso lado com estas palavras. Amém? Podes pôr aí vamos dizer, diz para a pessoa que está perto de ti: o Senhor te abençoa e te guarda. O Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre ti e tem misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dá a paz. Amém? Amém. Eu lembro uma vez o Marcos Vito, o cantor Marcos Vito, acho que uma destas músicas deveria ser dele. Nós estávamos numa conferência e estávamos a falar e algo assim a abençoar. E ele disse lá no espanhol dele: hermano, póngale ênfase, póngale ênfase. Quando nós pronunciamos a palavra de Deus, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito tem que estar naquilo que nós dizemos. Porque esta palavra é dita com intencionalidade. Então que o Senhor te abençoe, irmãos. Hoje vamos olhar para esta palavra e vamos entender o nosso papel, a nossa vocação como sacerdotes de Deus para abençoar. Irmãos, pensa só. Que diferença isto vai fazer na tua casa, na tua família, no teu casamento, na vida dos teus filhos, no lugar onde tu moras, na empresa onde tu trabalhas, onde quer que tu estejas? Que diferença isto vai fazer quando nós começamos a abençoar? Eu sei. Às vezes nós oramos muito, nós fazemos guerra espiritual, nós intercedemos, nós jejuamos. Isso tudo é importante e é necessário. Mas às vezes há uma coisa que todos nós podemos fazer, é abençoar. E a bênção reverte a maldição. Reverte a maldição que pode estar sobre a terra, reverte a maldição que pode estar sobre o negócio, reverte a maldição que pode estar sobre a vida de uma família, sobre a vida do nosso filho. Nós pronunciamos a bênção de Deus. Eu quero dizer, irmãos, que a bênção é muito mais poderosa que a maldição. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Agora, vamos para este texto e vamos manter a Bíblia aberta, porque a bênção começa em quem? Em Deus. Deus é a fonte da bênção. Diz comigo: Deus é a fonte da bênção. Olha o que diz no versículo 22. E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes. Neste espaço de tempo, Deus deu leis para o povo de Israel, Deus instruiu cerimoniais para o povo de Israel, Deus fez muita coisa para orientar a vida do povo de Israel, mas Ele não termina tudo isso sem estabelecer algo de extraordinariamente importante. Os sacerdotes têm que abençoar a nação de Israel. Ele não diz que os sacerdotes vão ter que estar atentos aos pecados da nação de Israel para corrigir, para repreender. Ele não diz que os sacerdotes têm que ir atrás dos pecados do povo. Ele diz que os sacerdotes têm que colocar a bênção de Deus e o nome do Senhor sobre a vida do seu povo. Nós não fomos chamados para ser os 007 dos nossos irmãos. Nós fomos chamados para ser sacerdotes que abençoam, que curam e que restauram a vida das pessoas. Irmãos, concordam comigo? E diz aqui que tudo começa em Deus. É Deus que fala. Olha o que diz a palavra. Fala a Abrão e a seus filhos que eles vão abençoar os filhos de Israel, dizendo-lhes. Deus dá esta ordem. E não apenas Deus dá a ordem de que o Arão e os seus filhos, a família sacerdotal da tribo de Davi, devia abençoar a nação de Israel, mas ele diz com que palavras devem abençoar.
Deus não apenas estabelece o mandato de abençoar, mas Ele determina as palavras, Ele diz qual é a bênção que deve ser das suas bocas. E Deus se compromete que essa bênção vai ser realizada através da vida e das palavras dos seus sacerdotes. Posso ouvir um amém da igreja? Irmãos, eu quero que tu saibas, tu és um sacerdote de Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. E um embaixador, sabes o que é? Alguém que leva a vida do reino de Deus por onde ele passa. Eu não estou preocupado em transformar a minha nação. Eu não estou preocupado se levantam políticos e governantes que sejam evangélicos. Sabe uma coisa? Porque o reino de Deus não é deste mundo. Quando eu começo a movimentar-me nessa direção, eu estou a dizer que a minha confiança está no mundo. Mas quando eu começo a movimentar-me na autoridade e na graça de Deus para abençoar, eu estou a dizer que o segredo, que a chave da mudança está no poder de Deus. E quando eu falo as palavras de Deus, quando eu declaro as bênçãos de Deus, irmãos, tudo muda. Quando tu abençoas a tua esposa, Pai, eu declaro que, mesmo estás a orar, não estejas apenas orando, Senhor, que a minha esposa tenha sabedoria, que ela seja guiada por Ti, mas começa a declarar, Pai, eu creio que a minha esposa, ela é cheia do Espírito Santo de Deus, ela é guiada pelo Teu Espírito, o trabalho das suas mãos é abençoado, ela come e bebe e desfruta da abundância do seu trabalho, conforme está escrito. Ela é uma mulher saudável, ela é uma mulher que anda sobre as suas alturas, conforme está escrito na Tua palavra. Ela conhece que Tu és a sua força. Eu não apenas oro por ela, eu não apenas intercedo por ela, mas como sacerdote eu abençoo a sua vida. Pais fazem isso com os filhos, filhos podem fazer uns com os outros e com os seus pais também. Porque esta bênção que está aqui, irmãos, revela o coração de Deus. Irmãos, Deus não é um Deus zangado. Se tu tens essa ideia de Deus, podes não concordar com as minhas palavras, eu não vou fazer aqui teologia. Mas Deus não é um Deus zangado. Nós às vezes pecamos contra Deus porque colocamos em Deus sentimentos que nem nos atrevemos a colocar em nós próprios. Deus não é um Deus que está zangado com o mundo. Deus não é um Deus que está zangado com uma nação porque esta nação faz isto ou faz aquilo. É uma mentira que está contra a palavra de Deus. Porque João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É uma mentira que põe em causa o caráter de Deus. Que denigra, é como alguém disser, o pastor João é um homem rancoroso. É uma mentira. Porque a minha Bíblia, a Bíblia que eu leio, a Bíblia que eu creio, diz que Deus amou e deu o seu Filho para a salvação de todo aquele que crê. A bênção revela o coração de Deus. Deus quer abençoar, Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer restaurar, Deus quer estabelecer, Deus quer que a gente o conheça. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que é que está escrito? O que é que o Pai fez? Ele o quê? Espera aí. Estão a ler bem? Abençoou ou vai abençoar? Irmãos. Durante muitos anos eu fui muito religioso. A minha querida esposa que não está aqui hoje, quando ela não está eu falo mais das nossas coisas, não é? Aproveito. Ela não me deixa esticar. Mas ela às vezes dizia para mim, quando eu estava no início do ministério, dizia: amor, tu tens um problema. O teu problema é que tu tens medo de pecar. E era verdade. Eu vivia obcecado com isso, com medo de pecar. Achava que tinha que agradar a Deus. E não é esta a nossa linguagem? Deus se agrada de mim. Oh, se tu não fazes isso, Deus não se vai... Às vezes dizemos isso para os jovens: Deus não se vai agradar de ti. Oh, meu irmão, Lia, se os teus filhos, e Davi, se os vossos filhos fizerem alguma coisa mal, vocês vão se desagradar deles? Podem ficar tristes, vão ajudá-los, vão corrigi-los,
Mas vão ficar zangados, odiá-los. O que nos torna agradáveis a Deus é sermos pessoas virtuosas. Eu posso ser uma pessoa virtuosa aos meus olhos e aos olhos de muitos, mas provavelmente o meu irmão ainda vai ter mais virtude do que eu. Há sempre alguém mais virtuoso do que nós. Há sempre alguém mais santo do que nós. Tudo depende com quem nós nos comparamos. Mas a Bíblia diz que Deus nos abençoou. E mais, se tu continuares a ler o texto, Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo e nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Querido, querida, tu foste eleito em Cristo por Deus antes da fundação do mundo. Antes ainda que tu tivesses nascido. Deus te abençoou em Cristo antes sequer tu conheceres a Cristo. Quando nós nos convertemos e aceitamos a Cristo, o que nós estamos a fazer é voltar à casa do Pai, ao lugar da nossa herança em Cristo Jesus. Porque isso já nos foi dado em Deus. Sabes o que é o inferno? O inferno é a decepção da pessoa saber que tinha tudo aquilo e não acreditou para o receber. Esse é o maior sofrimento. Deus nos abençoou. Deus é um Deus amoroso. Ele quer abençoar-nos e dispôs a bênção na nossa vida. Irmãos, eu estava a pensar um pouco. Estes últimos meses eu tenho estudado muito sobre esta questão do amor e da justiça de Deus. Tenho mergulhado nas Escrituras, na teologia, porque é algo que tem muito a ver com a nossa fé. E eu dei-me conta de uma coisa. Às vezes nós falamos do amor e da justiça de Deus como qualidades que estão justapostas. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Então parece que há sempre uma guerra entre o amor de Deus e a justiça de Deus. Há sempre um conflito. E toda a nossa teologia da salvação tem a ver com isso. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que Deus é amor. A essência dele. A justiça é uma qualidade que emerge da sua natureza de ser amor. Então não é uma questão de estar uma coisa ao lado da outra. É a questão que a justiça de Deus é uma justiça que é saturada, que é inspirada, que é motivada pela sua própria natureza, que é amor. Bendito é o nome do Senhor. Por isso mesmo é que Deus deu-se a si mesmo no Filho para o perdão dos nossos pecados e para a nossa salvação. Por causa disso. Porque a justiça dele não vem de um sentido de justiça, mas ela emerge do seu amor pleno por nós. Deus ama-nos incondicionalmente. Eu quero que tu saibas, quando tu lá estás dentro desta palavra, assim abençoareis, o Senhor te abençoe e tu guarda, tu podes dizer, Pai, eu te agradeço porque tu me abençoaste. Eu sou uma pessoa abençoada em Cristo. Quando as coisas estão difíceis, eu declaro, eu sou abençoada em Cristo. Irmão, muitas vezes nós estamos demasiado limitados pelas nossas circunstâncias. Não temos dinheiro na nossa conta bancária e nós já vemos-nos como pobres, vemos-nos como miseráveis. Mas temos que mudar essa mentalidade. Nós temos que começar a declarar a bênção de Deus sobre a nossa vida. Temos que declarar que a nossa casa é abençoada, que o trabalho das nossas mãos é abençoado. Nós temos que declarar que a nossa família é abençoada. Porque quando nós declaramos a bênção de Deus, encontra caminhos para se manifestar nas nossas vidas. É isso que nós estamos a fazer. Agora nós continuamos aqui e vemos que Deus escolhe sacerdotes para abençoar. Olha o que diz aqui, novamente, versículo 23. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes. Irmãos, se eu agora perguntasse, Deus poderia abençoar sem precisar dos sacerdotes? Todos iríamos dizer, claro, Ele é Deus. Só que Deus não se aplica às nossas categorias. Lamento dizer-vos, mas Deus é mistério puro. Não se aplica às nossas categorias. O que sabemos sim que Deus tem
é que Deus escolheu e determinou mover-se através de pessoas para realizar os seus propósitos, como muito bem nos falou no domingo passado o Geraldo. Deus move-se através de pessoas. Reparem que eu não disse usar, porque infelizmente às vezes falamos de Deus usar-nos e dá uma ideia errada. Como às vezes quando nós usamos pessoas para atingir determinados objetivos e depois descartamos essas pessoas. Deus move-se em nós. Deus move-se através de nós. Irmãos, quando eu creio na palavra e me permite ser usado por Deus, eu permito que o rio de Deus, da presença de Deus que está em mim, possa fluir através de mim para tocar a vida de outras pessoas. Então não desprezes essa graça de Deus que está na tua vida. Foste chamado para te tornares um canal da graça de Deus, da bênção de Deus, assim como Arão e os seus filhos foram escolhidos para Deus se mover através deles para abençoar o povo de Israel. Irmãos, imaginem que é uma nação que desde que começou a ser projetada em Abraão, eu te abençoarei e toda a tua descendência será abençoada, e através de ti abençoarei a terra. Toda uma nação que desde que existe ouve estas palavras de bênção, como é que não vai ser uma nação abençoada nos dias de hoje? Que passou por tudo. Milhões foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Ao longo da história, desde que o cristianismo se tornou religião oficial do Império, os judeus passaram a ser perseguidos. Tiveram que aprender a sobreviver numa Europa e num mundo que lhes era hostil. E todavia, são uma das nações mais fortes e poderosas que estão na Terra. E prósperas. E tu perguntas porquê? Sabem porquê? A bênção. Que diferença faz Patrícia, eu estava a me esquecer, com os seus meninos pequenos, se desde o início começa a abençoá-los. Henrique, Vicente, vocês são abençoados. O Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre vocês. Ele tem misericórdia de vocês. Nós fazemos isso com os nossos filhos, com os nossos casamentos. Irmãos, vou-vos dizer, não há maldição alguma que nos possa alcançar. Pode até roçar a nossa fronteira. Até pode machucar, mas não nos vai alcançar. Porque nós estamos em Cristo. Estamos plantados em Cristo. As palavras de Deus estão ditas sobre nós. Então, usa. Eu quero que entendas, como sacerdotes, nós somos canais de Deus. A bênção pertence a Deus. A autoridade de abençoar vem de Deus. As palavras vêm de Deus. A realização pertence a Deus. Mas a boca que pronuncia esta bênção é a nossa. É a nossa boca que pronuncia esta bênção. E por isso diz a Bíblia que nós fomos constituídos sacerdotes em Cristo Jesus. Diz comigo, eu sou sacerdote em Cristo Jesus. Sabem, uma das grandes verdades que nós aprendemos da Reforma Protestante foi o sacerdócio universal dos crentes. Que na verdade é uma doutrina extremamente bíblica, mas que nós, por força da polémica com a Igreja Católica, praticamente reduzimos ao direito e à autoridade que nós temos de ter acesso direto a Cristo, sem a mediação de bispos e de padres e de papas e o que quer que seja, ou de santos. É uma verdade, mas não é só. Porque o sacerdote fazia mais do que isso. O sacerdote levava o povo e as cargas do povo diante de Deus. O sacerdote abençoava o povo em nome de Deus. Então não apenas tinha comunhão com Deus, mas era um instrumento e um canal de Deus para trazer bênção e salvação à sua volta. E quando a Bíblia diz que eu sou sacerdote de Deus, que eu sou sacerdócio real, quer dizer que não apenas eu tenho o privilégio e o direito de ter comunhão com Deus, mas eu sou portador da vida de Deus, da bênção de Deus, da proteção de Deus, do favor de Deus. Eu não posso desperdiçar isso. Porque os irmãos estão a olhar para mim, e podem olhar para vocês, estão a ver o João Saramago com as suas limitações, estão a ver o João Saramago que se esquece do nome das pessoas às vezes, estão a ver o João Saramago que muitas vezes é inseguro, estão a ver o João Saramago, mas este João Saramago transporta dentro de si a vida do Deus Todo-Poderoso, assim como tu também, assim como tu também.
E quando nós começamos a derramar esta vida de Deus que está em nós através das nossas palavras, irmãos, coisas começam a mudar na nossa vida. Começa a fazer isso lá onde tu moras. Não fiques zangado com os teus vizinhos. Não fiques zangado porque a rua está suja. Não fiques a falar da insegurança das ruas. Começa a abençoar. Começa a declarar que a tua rua é uma rua segura. Que há paz na tua rua. Começa a abençoar as famílias que ali moram. Abençoar as pessoas que por ali passam. Começa a declarar graça e favor de Deus. Em fé. Em fé. Eu sou sacerdote de Deus. E a minha boca é para ser usada para edificar, para abençoar, para construir. Amém? Vamos fazer isso? Que palavra tremenda. Se nós hoje sairmos daqui com esta vontade de sermos sacerdotes que abençoam, valer a pena. Mas vamos voltar a este texto da Escritura. E vamos olhar para o que Deus diz. Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes. Irmãos, a palavra de bênção é para ser pronunciada. Não é para desejar, oh, Cristina, desejo que tudo te vá bem. Ok, é bonito, o desejo é poderoso. Mas eu quero dizer, Cristina, eu te abençoo. Que tudo te vá bem no teu trabalho. Que esta semana tenhas graça e sabedoria de Deus para lidar com os desafios que vão estar diante de ti. Que o Senhor irá diante de ti e dará graça. Isto é abençoar, é mais do que desejar. Eu não desejo que o meu casamento seja feliz. Eu abençoo o meu casamento para que ele seja feliz. É a diferença. Eu desejo que o meu filho, não abençoe o teu filho para. É isto que vai fazer a diferença. Porque o desejo é algo que nós formulamos da nossa alma. Mas a bênção, que está de acordo, alinhada com a palavra de Deus, ela transporta a autoridade e o poder de Deus. Antigamente havia este hábito dos mais novos pedir aos mais velhos a sua bênção. Não era? A sua bênção. Eu não sou saudosista, mas às vezes há coisas que até fazem falta, não é? É a tua bênção, meu pai. Era bonito. Mas mais do que bonito, era eficaz. A bênção é para ser pronunciada. Deus coloca palavras na nossa boca que nós temos que pronunciar. Mas mais, a bênção deve ser pronunciada com intencionalidade. Posso ouvir o amém da igreja? Isto é um ato consciente de fé. Irmãos, eu não estou apenas, quando chegamos àquele, o Senhor te abençoe e te guarda, estou aqui com a Lígia. Eu não estou apenas a dizer as coisas porque o pastor diz. Eu estou a olhar para ela e eu estou a crer que aquelas palavras que eu estou a dizer sobre a sua vida vão se cumprir na vida dela. Ponto final. Tem que haver intenção no que nós estamos a fazer. Na vida espiritual não é se é mais música, se é mais luz, se é o que não é. Na vida espiritual o que conta é a intenção da fé. Quando tu tens fé, por isso é que Jesus disse aos seus discípulos, vocês têm pouca fé. Porquê é que eles tinham pouca fé? Eles desejavam, eles acreditavam naquilo, mas faltava-lhes o poder da intenção. E sabem porquê? Porque às vezes nós temos medo que as coisas não aconteçam. E não vai acontecer muitas vezes nada. É verdade, irmãos. Desculpem, vou fazer aqui um parênteses. O problema nós na vida espiritual e na vida de oração é que nós temos uma imagem pagã de Deus. Desculpem, mas é verdade. Nós achamos que Deus está controlando as coisas e põe aqui. E depois dizemos, Deus permitiu isto. Deus permitiu. Deus permitiu como? Se tu vês que o mal vem ao teu filho e tu estás a ver e tu ficas calado e parado, o que é isso? É pecado. Como vamos colocar em Deus aquilo que não nos atrevemos a colocar em nós próprios? Não é uma questão de Deus permitir ou não. Escuta uma coisa, nós vivemos num mundo caído. Deus enviou o seu Filho para redimir este mundo e a Bíblia diz que a criação está gemendo pela manifestação da glória dos filhos de Deus. Enquanto estamos no mundo caído, nós temos que orar e temos que exercitar a fé para que os propósitos de Deus sejam cumpridos. Amém? Não é uma questão se Deus permite ou não permite. Deus não permitiu que eu aos 16 anos ficasse
com um tumor na minha perna e que o médico tivesse dado um diagnóstico de 2 anos de vida se a perna não fosse amputada. Deus não permitiu que eu tivesse um diagnóstico que iria amputar a perna para realizar outro propósito. Aconteceu, mas naquilo que aconteceu, Deus despertou um movimento de fé e de oração na igreja pelo milagre da minha cura. É assim que nós temos que ver. Eu não quero saber Deus permitiu ou não permitiu. O que eu sei é que esta situação exige de mim fé para orar e para abençoar. Não quero perder tempo a discutir se isto e daquilo. Eu quero, sou sacerdote. Quando a pessoa doente, o leproso, ia ter com o sacerdote no Velho Testamento, o sacerdote não se punha a perguntar, Deus permitiu isto, não. O sacerdote fazia com aquela pessoa aquilo que Deus tinha determinado que fosse feito. E quando ela estava curada, declarava a cura. Era assim. Irmãos, usa a tua fé. Não tenhas medo. Deixa-me, é verdade. Da nossa vida de oração, irmãos, vamos ser honestos connosco próprios, porque a honestidade é o caminho para a libertação de uma fé madura. Mais de 90% das nossas orações são um fracasso. Não é verdade? Há muitas orações que nunca vimos resposta de Deus. Há muitas coisas que nós pensávamos que tínhamos fé para alcançar e não alcançamos. O que é que isto quer dizer? Que Deus permitiu que eu não tive fé? Não, o que isto quer dizer é como tudo na vida, eu tenho que continuar. Eu tenho que continuar. Eu tenho que continuar, apesar de... Eu tenho que continuar a acreditar, tenho que continuar a crer em Deus, tenho que continuar a buscar ao Senhor. Eu quero chegar ao momento em que a minha relação com Deus seja de tal maneira em que eu orar por algo, eu possa estar em sintonia com Jesus, de maneira que mais do que eu estar a pedir, é eu dizer seja feito. Não estou lá. Há momentos sim. Há momentos que Deus se revela nas nossas vidas, que nós sentimos uma autoridade e dizemos, estás curada. E acontece. Mas outras vezes não. Mas continuamos. Irmãos, se na vida do dia a dia nós não desistimos diante dos nossos fracassos, porque é que no que respeita à vida de fé, nós vamos desistir diante dos nossos fracassos? Eu assumo os meus fracassos de fé perante os irmãos, não tenho problemas com isso. E não é porque eu sou humano, porque todos somos humanos, portanto nem é uma virtude isso. Porque a vida é mesmo assim. Nós temos que aprender a caminhar com Jesus dia a dia. Temos que aprender a crer nas promessas. No outro dia eu estava pensando, eu tenho uma promessa que Deus me deu há uns tempos, já há uns anos. Eu sei que algo que Deus disse que vai fazer, ainda não aconteceu nada. Pensa que eu desisti? Pensa que eu pergunto a Deus porquê? O que eu oro ao Senhor é Deus, Espírito Santo, leva-me àquele lugar de fé em que as portas se abram para o milagre acontecer. Porque a promessa do Pai vai se cumprir na minha vida. Ela vai se cumprir. Eu não vou encontrar desculpas, não vou estar a lamentar-me, porque não tenho tempo para me lamentar. Eu quero buscar a Deus, crer nele e permitir mover-me com Deus para ver coisas a acontecer na minha vida e na vida da igreja. Então que a nossa boca se torne um instrumento de Deus para abençoar, para levantar. Irmão, não fiques preocupado. Às vezes há uns anos nós enfrentámos um problema enorme na vida da nossa igreja, que me afetou até ao dia de hoje. E colegas meus vinham ter comigo e perguntavam, João, mas tu não viste que isto ia acontecer? E tu permitiste? Como é que isto aconteceu? A dada altura disse, vocês são como os amigos de Jó, consoladores molestos. Mas por cargas de água, cada vez que uma pessoa vem falar connosco, partilhar um problema, uma luta que está a ter, nós começamos a armar em cientistas para descobrir, olha, mas tu não viste que isto ia acontecer? Mas como é que isto aconteceu? Mas então tu não viste isso? Mas toda a gente viu. Se viu ou não viu, não importa. O que importa é que a pessoa está diante de mim com uma necessidade, está vulnerável, está fragilizada. A única coisa que eu agora posso fazer é orar com ela, é dar-lhe novamente força. Mais adiante, se for preciso, então vamos tratar dessas causas. Vamos tratar de as resolver. Mas agora há uma pessoa ferida para ser curada. Há uma pessoa que está quebrantada que precisa de ser restaurada. Agora é o que eu tenho que fazer. Isto é o ministério do sacerdote, é ou não é verdade?
O profeta levantava-se, olha, como o profeta levantava-se para denunciar o pecado, mas o sacerdote é levantado para curar, para restaurar. E é isso que nós temos que fazer. Então, quando alguém vier ter contigo na luta, não comeces logo a fazer inquéritos para ver, para chegar a uma causa. Não, ora com essa pessoa. Caminha com essa pessoa. Levanta essa pessoa, cura as feridas. O Evangelho diz uma coisa muito, muito linda, que Jesus, ele não esmaga a cana trilhada, nem apaga o pavio fumegante. Claro, para esta malta nova, o pavio nem sabe o que é isso, não é? Mas eu vou-vos dizer o que é. Quando era da vossa idade, até mais novo, lá no Alentejo, tinha os candeeiros a petróleo. Aquilo tinha assim o bujãozinho, onde tinha o petróleo, depois tinha uma fita, não é? Com um material qualquer, que não sei qual é, e tinha depois uma campânula de vidro. Então nós acendíamos aquilo ficava embebido e depois ficava toda a noite, enquanto houvesse petróleo, a iluminar o quarto, não é? Claro que quando acabava o petróleo, o pavio começava-se a queimar, a desgastar mesmo. Já não apenas dava luz, mas começava-se a desgastar. Era o pavio fumegante, já não dava para nada. E o pavio fumegante já não vale nada, deita-se fora. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele não deita fora os pavios fumegantes que somos nós. Ele restaura as nossas vidas. E isto é a coisa mais linda do Evangelho. Eu sou há 41 anos pastor. Em março vamos fazer 42 anos. Já passaram literalmente pelo nosso ministério largas centenas de pessoas. Já vivemos muita coisa. Mas sabem o que eu mais gosto de ser pastor e da igreja? É a restauração das pessoas. Meu Deus, isto é coisa linda. Às vezes a igreja é complicada, é como a família. A gente discute, tem inveja uns dos outros, tem ciúmes, briga por isto, briga por aquilo. Mas no meio desta confusão toda, há milagres de vidas restauradas e curadas. E isso é lindo, é maravilhoso. Uma vez um irmão foi ter comigo lá em casa. Estávamos a começar a Igreja da Esperança. Estava com uns problemas de negócio, as coisas não se resolviam. Foi ter de noite, nós orámos por ele. Ele ainda estava a chegar, a sair do prédio, liga para mim. Oh, pastor, é para dizer que recebi a resposta agora. Há coisa que... éramos pastor de outra igreja, um jovem vivia na dependência das drogas, uma vida, os pais tinham dinheiro, tentaram tudo, ele nada, mas por alguma razão ele afeiçoou-se a mim e à lei, mais à lei, porque a lei tinha paciência para os jovens, eu não tinha muito. Ela ia com eles para a praia à noite, fazer aquelas cenas, sei lá, ela tinha, sempre teve. Eu não tinha muita paciência, a verdade seja dita, mas os jovens gostavam de mim, porque enfim, tinham que gostar mesmo, era o pastor, não é? Pronto. Mas lembra esse jovem, quantas vezes... Um dia, meia-noite, aparece-nos lá em casa. Qual é que a gente naquela altura se deitava tarde? Meia-noite, bate à porta. Olha, para dizer, pastor Eli, eu quero ir para um centro de recuperação de toxicodependentes. Eu reconheço, sou um drogado, eu preciso de ajuda. E foi, e hoje está um homem restaurado e tem sua família. Irmãos, há coisa melhor do que isto. Há coisa melhor do que isto, ver um casamento que estava para terminar e vieram, começámos a orar, a ter aconselhamento e o casamento foi restaurado. Há coisa melhor do que isto, do que ver, às vezes não há restauração do casamento, mas lembro de uma senhora, o marido tratava-a mal, violentava, agredia, não valorizava. Um dia ela, no aconselhamento, ganhou coragem, vou-me divorciar. Eu disse, fazes bem. O marido veio ter comigo, a pensar que eu ia estar do lado dele. Ele disse, não. Tratares de ser a tua esposa, não. Isso é contra o mandamento de Deus. Ela divorciou-se, contra a vontade da mãe, com a manipulação do marido. Passados uns meses, fui visitá-la. Ela era ali da albergaria, perto daqueles lados. Irmãos, uma mulher tinha recuperado a dignidade. Criou o seu próprio negócio. Não tinha nada a ver com aquela mulher que eu via todos os domingos ali na igreja, oprimida, triste, a chorar. Tinha recuperado a sua liberdade. Tornou-se uma mulher independente, autónoma. Há coisa melhor do que isto? Ver pessoas a ser curadas de doenças incuráveis. Ou às vezes ver pessoas que morrem, mas morrem no Senhor e com paz e deixam um legado de fé. Isto é a igreja. A igreja é isto. Às vezes nós estamos aqui todos, mas alguém tem um problema... E de repente está toda a gente a mandar mensagem para nos reunirmos em oração e estamos aqui para orar. É isto.
o poder de abençoar. E agora, irmãos, vou andar mais rápido, senão daqui a bocado o Pedro está-me ali, já vai começar a pôr o sinalzinho, não é? Mas, irmãos, vamos convir. A maior parte das vezes eu prego pouco tempo, não é verdade? Portanto, se eu hoje me esticar um bocadinho, que não vou, os irmãos perdoam-me, está bom? Vamos agora, vamos ver o que é que esta bênção diz. Versículos 24 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Primeiro, diz, o Senhor te abençoe e te guarde. A primeira coisa. Sabe o que é a palavra abençoar? É exatamente a mesma coisa em hebraico, em grego, em português. Significa colocar o bem sobre a vida de outra pessoa. É isso. Abençoar é colocar o bem. Quando dizemos o Senhor te abençoe, estamos a dizer o Senhor coloca o bem sobre a tua vida. Eu gosto de fazer aquela oração do livro dos Salmos e digo muitas vezes para lá, amor, aliás, aqui no meu drive eu tenho muitas orações escritas, eu escrevo muitas minhas orações, portanto aquilo que os irmãos fazem para os irmãos eu já faço para mim, portanto para mim é tranquilo, escrevo as minhas orações, para ter certeza que não me desvio da palavra. Então eu tenho oração e digo, Senhor, tu cercas com a tua bondade como um escudo a vida desta pessoa, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. É isto. Eu coloco o bem sobre a vida. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor abençoe, o Senhor nos guarda. Irmãos, que palavra tremenda. Irmãos, quando eu tirei a carta de moto, muitos irmãos que me amam muito, começaram a falar que o perigo é andar de moto. As minhas irmãs disseram, se a mãe fosse viva, tu estava... nem subias a uma moto, nem uma bicicleta. Aqui na igreja, ali a Raquel de vez em quando ia buscar lá os dados da sua assistente social, dos acidentes e tal. Irmãos, qual é o lugar mais seguro para nós estarmos e vivermos? É na presença de Deus. Mais nada. Eu posso até andar a pé e vem um carro contra mim. Há pouco tempo morreu porque um avião caiu em cima da casa dele. Quem é que vai pensar que um avião vai cair em casa do fulano? Eu não sei. Eu só sei dizer que o lugar mais seguro é no nome do Senhor Jesus. Agora uma coisa eu vou-vos dizer. Todas as vezes que eu viajo, ainda agora cheguei do Alentejo, eu sempre oro. Senhor, abençoa esta minha viagem. Guarda-me, que os teus anjos vão comigo. Desvia-me de erros, guarda-me de erros que eu posso cometer. Guarda-me dos erros dos outros. Guarda-me dos perigos da estrada. Até digo, livra-me dos cães. Pelo sim, pelo não, também convém. Eu e os cães temos um pequeno problema, não é? Então, sempre oro. Eu confio em Deus. Mas sabe uma coisa? Se me acontecer alguma coisa, eu estou tranquilo, porque sei que o Senhor cuida de mim. Eu não digo isto por superstição. Eu não faço esta oração por superstição. Eu faço esta oração porque sei que o Senhor é o meu refúgio e o meu lugar de proteção e de segurança. Se me acontecer alguma coisa que eu morra, glória a Deus. Vou estar, de repente vejo-me nas avenidas do céu e digo, ok, já não estou na terra, alguma coisa aconteceu. Mas sei que Deus vai continuar aqui cuidando da igreja e cuidando acima de tudo da minha querida esposa. Ponto final. Porque a minha vida é em Deus. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo é de não viver bem. De não viver a vida que Deus tem para mim. Isso é que eu tenho medo. Agora, se vivo mais anos, menos anos, eu quero viver a plenitude do propósito de Deus na minha vida. Então, mas Deus te guarda. Deus te guarda nas tuas viagens. Deus guarda o teu trabalho. Irmãos, nós há coisas que só vamos saber na eternidade. De quantas portas tu viste que se fecharam para ti, e não foi porque Deus estava contra ti, porque Deus estava-te a proteger. Para não entrares por portas que iriam mais à frente ser um problema na tua vida. Quantas pessoas se afastaram da tua vida e tu ficaste triste por causa disso e pensaste que Deus... E na verdade Deus estava-te a proteger do mal que essas pessoas poderiam causar na tua vida. Nós nunca sabemos. Então quando portas se fecham, apenas posso dizer, Pai, obrigado, porque tu estás cuidando de mim. Depois diz, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Agora não apenas pedimos a bênção, não apenas declaramos que Deus guarda, mas que o Senhor faz resplandecer o seu rosto. Oh irmãos, Deus resplandece o seu rosto sobre nós. Há coisa mais linda do que isto. Quando nós nos casámos, eu e a Lai, cá está, não está cá, eu aproveito.
eu nunca consigo que as pessoas fiquem zangadas. Porque eu também não consigo ficar zangado com as pessoas. Quando alguém estou zangado com alguém, eu sempre procuro o caminho da reconciliação. Mas já sabem, na dinâmica das pessoas, cada uma tem a sua maneira, não é? Eu quero logo resolver as coisas. Há lá daquelas pessoas que dá um tempo. Então eu andava sempre atrás dela. Então já estás bem? Já estamos bem um com o outro? Estava sempre ali. Ela ficava lá, sei lá. Até quando ela me disse, amor, eu estou bem, mas eu preciso do meu tempo. Aí eu passei a entender. Então, em lugar de uns minutos, passei a esperar 5 horas para ir ter com ela, para saber se já estava tudo bem. Sabem? Mas quando o rosto dela ficava bem, uau! Eu ficava contente com isso. Das pessoas que nós amamos, quando o rosto está triste, como nós ficamos preocupados com isso? Não é verdade? Se tu chegas à tua casa, estás com o rosto assim, agora estás com um sorriso, mas estás com o rosto, a coisa, chega ali e já vai perguntar, querido, o que é que se passa? Fica preocupada contigo, claro, não é o rosto habitual. Mas quando o rosto fica bem, uau, que alegria tão grande. Agora imagina o rosto de Deus sobre a nossa vida. O rosto de Deus sobre ti é sempre um rosto lindo. Um rosto de um pai que te ama, que se agrada de ti. Porque sabem, não há erro nenhum, não é pecado nenhum que a gente cometa. E com isto eu não estou a dizer para nós pecarmos, atenção. Não é isso que eu estou a dizer, não é isso que a Bíblia diz. Mas não há pecado nenhum, não há erro nenhum que a gente possa cometer que vai fazer que o rosto de Deus fique, como é que se diz, ensombrecido. Ou fique triste por nós. Ele se agrada tanto de nós. Ele nos ama tanto. E isto eu aprendi com a minha mãe. Nunca teve cargos na igreja. E ao culto a correr porque o meu pai estava sempre a reclamar. Mas ela tinha uma intimidade com Deus. E conhecia o coração do pai de uma maneira que eu, durante anos, enquanto pastor, eu não entendia. Pensava que a minha mãe era uma liberal. Coitada, ela nem sabia nada de teologia. Mas ela conhecia o Deus da palavra. E hoje olho para trás e eu penso que o que eu aprendi da bondade de Deus foi com ela. Foi com ela. Vendo as Escrituras. E finalmente o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de Deus venha sobre a tua vida. O Senhor te abençoa, o Senhor te guarda, o Senhor faz resplandecer o seu rosto e Ele te dá a paz. E termino reparando estas palavras. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Olha o que diz, eu os abençoarei. Deus diz que vai abençoar. Deus está vinculado à sua palavra. Quando nós proclamamos as promessas de Deus, Deus diz que Ele vai cumprir essa palavra. Ele vai fazer isso. E colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel. Irmãos, nada mais importante do que colocarmos o nome de Deus sobre a vida das pessoas. Porque o nome de Deus revela identidade, revela pertença, revela proteção, revela presença, revela favor. Quando eu abençoo o Miguel, eu estou a colocar o nome de Deus sobre a vida dele. A presença de Deus, a vida de Deus, o cuidado de Deus. E em algum momento, se não agora, o Miguel vai conhecer que este nome tem um rosto, que é o rosto do Pai. E vai aprender a amar e a confiar no Pai. Não importa se a pessoa não conhece Jesus. Talvez a pessoa nunca tenha feito uma ação, mas nós podemos colocar o nome de Deus sobre a vida dessa pessoa. Amém? Glória a Deus. Estamos animados para usar esta bênção de Deus, proclamar esta bênção. Amém? Tu foste chamado para abençoar, diz a palavra. O próprio Escritura diz, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fomos chamados. Para isso mesmo fomos chamados. Irmãos, vivemos tempos, e agora falo aqui para a igreja como um todo. A igreja enquanto comunidade, enquanto instituição. Já falei para a vida de cada um.
Vivemos tempos muito agitados, muito polarizados. E por causa disso, nós muitas vezes como igreja, estou a falar no geral, nós perdemos de vista a essência do Evangelho. E tornamos pessoas agressivas para o outro. Queremos converter as pessoas. Queremos que a sociedade seja uma imagem da igreja. Eu falava isso com pastores, ainda este sexta-feira eu dizia, eu sei que nós os evangélicos agora, está a acontecer em todo o mundo, estamos envolvendo-nos mais na política. Estamos a identificar-nos com partidos. Estamos a identificar com certos fulanos. Não há nada a fazer, é o sinal dos tempos. Mas eu tenho pena disso. Porque eu vejo que as igrejas, muitas vezes, e os pastores estão-se a tornar pessoas agressivas. Em lugar de falar do Evangelho, que perdoa, que resgata, falam de juízo, de castigo. E o meu coração dói por isso. Eu espero que a nossa igreja, a nossa comunidade, saiba fazer essa escolha do amor de Deus. Não deixem que as questões ideológicas... Eu sei isso, que às vezes eu, quando digo alguma coisa ou prego, há sempre alguém que manda uma mensagem no WhatsApp a corrigir. Mas isso é entre mim e quem faz isso. Mas eu digo para a igreja, irmãos, não vás atrás do canto de sereia das políticas deste mundo. A igreja no Brasil está-se a destruir por causa disso. Nos Estados Unidos está-se a destruir por causa disso. São grandes, é verdade. Mas foram feitos estudos que desde há uns anos a linguagem nos púlpitos tornou-se muito mais agressiva e violenta. Eu tenho pena disso. Está a chegar a Portugal também. Não há volta a dar, vai acontecer. Mas o reino de Deus não é deste mundo. Sabem? Jesus disse para Pilatos, se o meu reino fosse deste mundo, o Pai me daria não sei quantas legiões de anjos. Jesus veio formar uma nova humanidade. E esta nova humanidade não vai ser com leis. Claro que são importantes as leis. Claro que é importante reformar a sociedade. Mas é o poder do Evangelho que muda as pessoas. Amém? E a igreja tem que ser isso. Sabem, o cristianismo, e termino agora, porque já está ali o vermelhinho. O cristianismo nos primeiros 2 séculos foi uma coisa extraordinária. Extraordinária. Havia uma alegria nos cristãos, que até os próprios escritores pagãos dizem. Havia uma alegria na fé, em partilhar a fé. Ricos e pobres, escravos e senhores de escravos, estavam juntos na igreja, comiam juntos, celebravam juntos ao Senhor. Isto está escrito em documentos oficiais, escritos daquele tempo em que havia uma alegria nos cristãos em celebrar a Jesus, em reunirem-se, em falar, mesmo com todas as perseguições, mesmo com todas as coisas. Porquê? Porque eles viviam intimamente a vida de Deus neles. Mas depois de Constantino, a igreja passou a ser a igreja oficial. Antes a igreja não tinha templos. Agora a igreja passou a ter templos. Os templos pagãos passaram para a igreja. Antes a igreja era comunidades com os seus pastores e bispos. Agora passou a ter uma estrutura eclesial à imagem do Império Romano. Com os papas, com os bispos, com essas coisas todas. Agora, antes que havia tanta diversidade nas igrejas, e havia. Não havia uma doutrina única, havia muita diversidade. Passou-se a afunilar. Começaram-se a fazer os credos, os dogmas, a partir do século IV. Agora é isto que tem que acreditar. Quem não acreditar nisto está fora. E de repente, a palavra de Deus deixou-se fazer ouvir.
e os dogmas passaram a prevalecer. E a igreja tornou-se poder. Irmãos, Deus quer. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja sem poder. Não é a igreja de agora poderosa. É uma igreja sem poder. É uma igreja que vai voltar às casas. É uma igreja que vai voltar à simplicidade do Evangelho. É uma igreja que vai deixar de ter milhões na conta bancária e templos sumptuosos. É uma igreja que vai voltar a viver a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Porque só assim seremos verdadeiramente livres. E podemos viver a palavra de Deus e pregar o Evangelho de Deus, porque não estamos comprometidos com poderes económicos, financeiros ou políticos deste mundo. Estamos apenas comprometidos com o Senhorio de Jesus Cristo. E aqui eu já me afastei da mensagem. Que Deus muito nos abençoe. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Amém. Aqui foi o pastor a falar-vos também. Glória a Deus. Amém. Vamos. Vamos orar uns pelos outros, já que falámos de nos abençoar. Só que eu vou pedir assim: se estão por famílias, juntem-se por famílias. Se não tiver família, junta-te com alguém que esteja perto de ti. Os que estão sozinhos, juntam-se com alguém. Por exemplo, a Filipa junta-se ali atrás com os irmãos. Aqui já se juntaram as duas. Ok, glória a Deus. Vocês aqui também podem. E agora vamos orar uns pelos outros apenas. Ora pela pessoa. Se não sabes o nome, pergunta o nome dessa pessoa. E ora por ela, abençoa a vida dela. Talvez não saibas muito como orar, mas podes dizer: Pai, abençoa a vida deste irmão, desta irmã. Abençoa com a tua paz. Traz direção à sua vida. Se há alguma necessidade porque está a passar, que tu abras a porta do socorro, do livramento para a vida do teu filho, da tua filha. És sacerdote de Deus que estás a ministrar a vida do teu irmão, da tua irmã. E ministra. Há uma graça de Deus que está a fluir através de ti para abençoar a vida da pessoa a quem tu estás a dar a mão neste momento. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Recebemos a Tua palavra e somos gratos porque em Cristo nos abençoaste com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. E te agradecemos porque Tu nos chamaste para sermos sacerdotes que abençoam. E te pedimos a graça para que diante da injúria possamos responder com a bênção. Diante do mal possamos responder com a bênção. Diante da perseguição, possamos responder abençoando. Pai, guarda os nossos corações da amargura. Guarda os nossos corações do ressentimento e da vingança. Mas que os nossos corações sejam plenamente santificados com o Teu amor. Senhor Jesus, ajuda-nos e ensina-nos a perdoar com o Teu perdão. Ensina-nos a amar com o Teu amor. Ensina-nos a andar com o nosso próximo como Tu andas conosco. Abençoa cada família aqui. Abençoa cada pessoa, cada filho Teu, cada filha Tua. Abençoa, Pai. Guarda, Senhor. Guarda e guarda a sua casa. Faz resplandecer o Seu rosto sobre a vida dos Teus filhos. Que a Tua misericórdia, Senhor, seja derramada na vida de cada um. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, venha, Senhor, governar os nossos pensamentos, iluminar os caminhos da nossa alma. Que venha manifestar-se na vida de cada um. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Podes pelo menos abraçar 2, 3 pessoas, cumprimentá-las, desejar uma semana abençoada. O Davi vai